Olá, queridos, queridas, bom dia, alecrins dourados do meu Brasil. Eu gosto muito de ler comentários, como alguns dos meus seguidores sabem, porque eles ampliam também o meu conhecimento, me levam a prestar atenção em como as pessoas estão interpretando também os textos que leem e me ajuda a entender um pouco desse universo dos humanos, né? E a minha camiseta nova, ganhei ontem essa daqui, ó. Essa aqui é linda, né? Deixa eu ver se tem um desenho lá atrás. Dá uma olhadinha aí. Deve haver, olha. É engraçado, os seguidores comentam. E uma seguidora comentou: Ah, você não troca a camiseta, tá sempre com a mesma camiseta, querido, querida, você tá com tempo de cuidar da minha vida, hein? Ah, tá cuidando da minha vida, hein? Mas tá cuidando mal, porque você não percebe que cada dia é uma estampa diferente, é uma cor diferente. Eu tenho a coleção todinha desse meu amigo aqui, quase em todas as cores eu já tenho. Eu só não tenho azul marinho, que ele vai fazer pra mim, na próxima leva, que é linda. Olha essa bege, gente. Olha esse cachorro aqui. Olha lá, nós somos da turma que treinamos. Querendo ou não querendo, nós treinamos. E eu, querendo ou não querendo, eu faço o que precisa ser feito com a minha vida mental, emocional, espiritual, consciencial. Porque eu estou comprometida com a minha vida. Faz uns anos. E aí uma alecrim dourado me escreveu sobre o retrocesso. Vai, caminha 2 passos, 3 passos, volta 2. Vai, caminha 5 passos, volta 1. Estimados, o processo de recuperar a ação, de tomada de consciência, não é um processo linear, sabe? Quem dera as coisas na vida fossem assim. Tomei uma decisão, vou até o fim com essa decisão. Algumas são mais fortes do que a sua decisão. Algumas questões que envolvem essencialmente o psiquismo. Você tem o desejo sincero de fazer aquilo a que se compromete. Aí você faz 1 dia, 2 dias, 3 dias, no quarto você dá uma caidinha. Faz parte, pode fazer parte do seu processo. Algumas pessoas conseguem, de uma forma definitiva e decisiva, mudar. Mas o processo não é tão simples quanto parece para alguns. E eu não estou generalizando, porque eu não gosto, quem me conhece sabe, não me venha com generalizações. E nem com achismos, e nem, por mais que você seja um profissional, um guru, uma pessoa que medita há 1000 anos, você não tem as respostas para o outro, querido. Você talvez tenha para você. Se você for uma pessoa que está alinhada, pensamento, sentimento, ação, vivendo em plena consciência, você vai ter as respostas para você. Agora, o que vai dentro de cada um... Tem até um versículo que fala, eu gosto dos versículos, porque o exercício quântico de Jesus Cristo, né? Porque Deus olha... Deixa eu ver. O homem olha o exterior, uma coisa assim, quer ver? Eu sei porque eu já li a Bíblia várias vezes. E continuo lendo. E eu gosto sempre de trazer a coisa quântica, né?
A letra do meu, tá grande aqui a letra do meu computador, eu não sei o que aconteceu, vai ter que ir diminuindo, né? Porque ficar com essas letras imensas não vira. 1 Samuel 16, 7. Vamos aqui no livro científico. Samuel, acho que é Velho Testamento, né? É ou não é? Tô te perguntando, responde aí. Tu sabe? Se não sabe, deveria saber, porque esse é o livro mais científico do planeta e o mais mal interpretado, queridos, queridas. 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Se liga, tá? Se liga aí. Nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Meu amorzinho, Samuel 16:7, tá? Velho Testamento, viu? Me responde aí se é velho ou novo, tu sabes? Nós, humanos, temos essa estranha mania, vamos pôr uma musiquinha, né? De julgar as pessoas, o livro pela capa. Não julgueis um livro pela capa, meu amor. Você não sabe o que vai dentro daquele ser. Você olha o externo, mas não sabe o que vai dentro do coração do ser humano. Então, o que eu tenho para te dizer é isso, meu amor. Aí, é assim que começa o meu dia. Assim, louvando ao Criador de tudo que há. Falando com vocês, alecrins dourados. Aliás, eu tive um insight esses dias. Eu vou comprar a sementinha, vou comprar terra e um vasinho e vou plantar aqui um alecrim. E nós vamos acompanhar. E você do outro lado vai acompanhar. Vamos acompanhar como eu cuido da plantinha? Porque eu tive plantas, mas eu não tenho tempo para cuidar. E eu levei tudo para uma pessoa muito querida no interior de São Paulo e deixei lá que ela está cuidando. E está tudo lindo as plantas. Todas estão lindas. Inclusive eu ganhei um lírio da paz de uma amiga que está formoso demais, lá bem cuidadinho. Então é melhor, porque eu não tenho tempo, mas eu vou fazer isso com o alecrim. Porque o alecrim é uma planta sagrada, você sabia? E tudo que é sagrado me atrai. Me atrai muito, porque eu estou nessa busca, né? Essa busca de mim mesmo, desse contato consciente com a existência. Aí, talvez que meu cachorrão, uau, 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 coisa mais linda, né, gente? O alecrim, por que eu chamo vocês de alecrins dourados e a mim também? O alecrim é considerado uma erva sagrada de alta vibração. Eu vou plantar ela aqui, nós vamos acompanhar esse crescimento, esse cuidado e vamos fazer isso juntos? Me ajuda aí? Usada para purificação, proteção energética e atração de prosperidade e alegria. Conhecida como erva da alma ou erva da alegria. Ele limpa ambientes, afasta a negatividade e fortalece a conexão espiritual, sendo muito utilizados em banhos, defumações e chás. Eu tomo chá de alecrim todos os dias, vai ver que é por isso que eu sou tão feliz. Às vezes a pessoa olha pra mim e fala que tu parece uma palhaça. E você sabe que mesmo antes de eu saber sobre isso, há muito tempo eu já tinha vontade de ser palhaça. Eu tenho até um codinome,
Palhaça Danone, que foi dada por uma família de palhaços do Nordeste que eu entrei em contato e comecei a conversar. Eu vi um programa, acho que foi no Gugu, nem me lembro mais. E aí eles me deram me batizaram como a Palhaça Danone. As crianças, umas crianças lindas que um casal tem, eu nem sei quantos filhos eles têm, bastante, acho que são 6. Lindos, ruivinhos, de cabelo comprido, loirinhos. E aí eu comecei a conversar com eles e eles me batizaram de Palhaça Danone. E é um codinome que eu gosto, eu até tinha um Instagram. Mas como eu não dou conta de dar conta de todos os Instagrams e as páginas, eu acabei acabando com diversas páginas. Estou só com essa aqui para falar com vocês, Alecrins Dourados. Porque ser palhaço dá trabalho. Fazer as coisas na vida dá trabalho, meu amor. Sabe, colocar o chapéu, se pintar, se maquiar, colocar roupa de palhaço. E eu tomo chá de alecrim todos os dias, vai ver que é por isso que eu sou tão feliz. Às vezes as pessoas falam, nossa, não tem motivo nenhum para estar sorrindo. Você que pensa, meu amor? Porque quem sabe o que vai dentro do meu coração, quem é? Quem? Embora muitas pessoas queiram, né? Ô, queridinha, você que tá aí cuidando da minha camiseta, veja então que hoje eu estou com uma outra. E agora toda vez que eu for fazer vídeo, eu vou mostrar a estampa para você, a cor, para você saber que elas são diferentes. É que eu tenho muitas, eu tenho toda a coleção deste meu amigo. E de um outro amigo também eu tenho a coleção, porque eles são artistas. Eles não vendem camisetas. Eles fazem camiseta com alguma exclusividade. Olha, essa foi feita para mim. Eles são artistas que fazem silk screen. E eles têm as telas e pintam, e aí da cor, todo a cor que ele coloca aqui, ele pensa se vai combinar. Então tem tem toda aquela coisa, né, a manufatura, né, o pensar, o cuidado, que é feita para você, especificamente para você, meus amores. Então eu não gosto das coisas da generalização, porque não tem nada a ver. Um dia um guru, um suposto guru aí, estava falando sobre uma determinada situação que a parceira dele vivencia e faz sempre aquilo. E eu disse assim, eu também faço isso. Aí ele falou assim, cuidado com as projeções. Cara, estimados, querida, há coisas que são projeções, sim. Sim, claro que há. Mas isso a gente percebe dentro de um setting terapêutico. Outras coisas são constatações, que talvez você tenha o mesmo comportamento que aquela outra pessoa. E foi isso que eu constatei. Eu não estava projetando, eu estava dizendo que eu também tinha aquele tipo de comportamento. E era só isso. Aí um dia eu falei para uma cliente, porque como eu sou uma psicóloga integrativa, eu olho o meu cliente como um ser total que ele é, físico, mental, espiritual, emocional. Eu indiquei que fosse fazer um determinado trabalho num determinado lugar. E aí, chegando lá, essa cliente, ela foi fazer lá o trabalho com ele e, num dado momento, ela teve vontade de ir ao banheiro, né? E aí, a pessoa não deixou ela ir. Segurou ela ali, ela morrendo de vontade de se urinar, quase se urinando nas calças, não foi ao banheiro e falou, pelo amor de Deus, mas eu penei, porque minha bexiga estava cheia, eu segurava ali sofrendo, porque a pessoa não deixou ir no banheiro, querido. Aí eu perguntei depois para esse profissional, por que você não a deixou ir ao banheiro? Porque é autossabotagem, está querendo fugir do processo. Mas será, querida? Sempre, às vezes, a vontade de ir no banheiro é só uma vontade de ir ao banheiro. Nós precisamos ter discernimento. Eu estive num determinado evento, eu vivo muito por aí, né, nos lugares. Já andei por todos os lugares. E eu estive num lugar fazendo um processo de limpeza energético. E foi muito interessante sentir o meu corpo falar. E teve o último dia, eu tive um processo de piriri, manja.
Mas era uma coisa assim que eu falei, cara, se eu continuar aqui, eu vou, sabe, vai ser um estrago total. Eu preciso ir embora. Porque como eu vou continuar aqui no meio de tantas pessoas, de umas 300 pessoas, e eu aqui tendo piriri, segurando e tal. Mas eu entendi que aquele processo foi um processo de limpeza do corpo físico, porque você sabe, o corpo traz memórias das suas vivências, e o trabalho lá foi muito pesado. Pesado no sentido de que foi energético, foi limpeza mesmo, entendeu? Foram insights que foram vindo para mim e que o corpo respondeu também, porque acontece isso, meus amores, ouviu? E aí eu saí correndo para casa e fiquei em casa 3 dias tendo diarreia. 3 dias em limpeza, assim que eu falei, cara, mas de onde sai tudo isso? Sai do teu corpo, meu amor. Sai do teu corpo que está lá, às vezes, acumulando questões. E a cada trabalho que você faça, esse corpo vai tendo insights, a mente vai trazendo questões inconscientes à consciência e o corpo vai tendo a sua limpeza também. E isso é lindo, porque o corpo traz memórias, o corpo traz marcas. Eu tenho uma cicatriz aqui na perna de quando eu era criança, eu corria, brincava tanto que eu tive uma infância maravilhosa nesse sentido, de brincar na rua. Brinquei na rua, joguei taco, joguei bolinha de gude, manamula, pedrinha, aquele bate-bag. Gente, brinquei. Andei no rio, nos morros. A gente ia a pé para um clube, papai era sócio de um clube que tinha piscina, então a gente ia pelo morro a pé com meu irmão mais velho. E eu fui correr um dia e tinha um ferro assim, eu não vi, e ele rasgou minha perna. E eu tenho a cicatriz. Então são marcas que o teu corpo traz. Isso eu estou falando de uma coisa externa, né? De uma coisa pontual que aconteceu, mas há as marcas internas das suas vivências. Aquilo que você vivenciou muitas vezes fica no corpo. Quando você vai numa massagista, boa massagista, daquelas que conhecem, elas às vezes apertam um determinado lugar no corpo e você sente dor. Ali pode haver um nódulo, alguma questão ali que tem a ver com esse mental. Queridos, você é um todo complexo, completo e perfeito, que o Criador de tudo que há colocou aqui nesse mundo. E você é muito mais do que só essa carcaça aqui. Entenda isso de uma vez por todas. Então, assim, nem sempre é fuga, nem sempre é autossabotagem, nem sempre é projeção. Às vezes são questões pontuais, de fato, de verdade, constatações. Porque quem é terapeuta, psicólogo, às vezes tem a estranha mania de levar tudo para esse lado. Queridos, queridas, às vezes não é assim. Às vezes é só um fato, às vezes é só uma constatação. E às vezes as pessoas já trabalharam suas questões, já escarafuncharam um pouco e tem mais coisas ali que estão mais entranhadas, que estão mais na profundidade desses 95% e que precisam serem trabalhadas. E aí nós precisamos ter este discernimento. Isto é ter discernimento, que o outro também tem autodomínio muitas vezes sobre já os seus aspectos, essencialmente pessoas que já estão no caminhar. Né? Claro que cada um está no seu nível de consciência, de frequência, de trabalho sobre si mesmo. E talvez alguns não estejam em nenhum, e está tudo bem também. Porque você nasceu neste lugar, meu amor? Eu nasci neste lugar? Óbvio que não. Passei por muitas coisas, fiz terapia há muitos anos, hoje eu passo por muitos lugares, mas eu tenho um caminhar aí de estudos, de física quântica, da psicologia, de andar por lugares de meditação e de buscas e olhar também sem ingenuidade para ninguém mais. Porque o meu mestre hoje, eu sei muito bem onde ele está. Ele está dentro de mim. E ele me direciona na mesma medida em que até clareou aqui, né? Você viu que deu uma clareada? A luz, né? Então, esse mestre ele está dentro de mim, está dentro de você.
Na mesma medida em que você vai se aprofundando, ele vai trazendo conteúdos, ele vai trazendo sabedoria, discernimento e intuição. Depende de quem. É de alguma coisa fora de você? Obviamente que não, né, meu amor? Ah, deixa eu te falar. Deixa eu falar uma coisa pra você, alecrimzinho dourado. Sábado eu estava saindo da academia e estava vendo um evento ali, né, no Bexiga, uma festa ali, não sei que festa que era, mas comi lances, comes e bebes. De repente encontrei uma pessoa que deu aula lá na Academia Gaviões da Paulista, um ser muito interessante, muito top, que a maioria das pessoas olham e julgam, porque isso é o que a gente costuma fazer, né, humanoide? Olhar e julgar e já falar, nossa, que porque falar do outro é bem mais fácil do que parar para cuidar da tua vida e olhar para as tuas questões. Não é, meu amor? É sim. E aí eu parei ali para conversar com ele, mas que delícia de conversa, viu? Que conversa de maluco! Aí as pessoas olham, a gente não entende, falam, nossa, que essa mulher é louca, né? Olha a conversa desses dois, que se alguém parasse e ficasse escutando, falaria, pixe, daí piraram, né? Falando da experiência da Artemis 2, dessa viagem aí à Lua, desses astronautas, a riqueza que foi, putz, quanta história eles vão ter para contar, o que será que é estar em contato com esse macro, né? Com sair deste lugar aqui, né? E estar em outro lugar com uma dimensão tão, poderosa. E a conversa girou em torno disso e eu amei, porque eu falei, eu não sairia nunca mais daqui. Que delícia, né? Estar com pessoas que trazem isso, que conectam com você, com aquela perspectiva que você tem de vida, de existência e de tudo mais. Queridos. E nada acontece por acaso. Eu não encontrei ele por acaso. É uma pessoa que eu sempre percebi diferente e gostava de conversar, porque às vezes até atrapalhava o treino, porque a conversa se estende e a gente acaba até se perdendo, porque, né, estamos lá para treinar e aí encontra alguém que tem essa conexão, esse tipo de assunto que a gente gosta, que eu gosto. É muito bom, queridos, queridas, continue seus processos, sem dar bola para a torcida. Entenda que o processo não é linear, porque se fosse assim seria muito fácil. Eu tô aqui no ponto A, quero chegar no ponto B. Se fosse uma linha reta, né, meu amor? Mas não é, você vai, volta, você desvia, encontra atalhos, aí tem que voltar o caminho todo para depois começar de novo. É assim, é processo. Eu tenho um amigo que fala, adoro essa palavra. Ele sempre fala, como é que é a palavra, Joyce? Processo. É tudo um processo. Nada acontece assim, né? Ou pode até acontecer, vai depender do quê? Do seu nível de consciência, na mesma medida em que você vai galgando os degraus, porque para Deus tudo é possível, né, meu amor? Um beijo na alma, até a próxima. Entenda a Deus como você quiser. Eu tenho o meu formato de entendimento. Até a próxima, Alecrins Dourados.